Olá, é um prazer para mim estar aqui com vocês nesse congresso da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Meu nome é Helena Brandão Viana, eu sou professora no mestrado profissional em educação do NASP e também líder do grupo de pesquisa EDTech, que trata exatamente da temática educação e tecnologia. E eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre um pouco das minhas vivências tecnológicas na sala de aula, falar sobre alguns projetos, né, que eu tenho desenvolvido. Nosso grupo de pesquisa tem estudado ao longo desses últimos 8 anos, desde que o mestrado aqui se iniciou, sobre vários recursos, né, como podemos usar, e também discutido sobre os benefícios da tecnologia digital em sala de aula e também dos cuidados que nós devemos ter. Então, é sobre isso que a gente vai estar discutindo com vocês um pouquinho hoje, tá? Bom, é, quais são alguns tipos de tecnologia digital que têm sido usados aí na educação? Nós temos, você que é professor, né, nós pesquisadores, temos visto alguns recursos utilizados. Televisão, computadores, né, tablets, projetores, lousas inteligentes. Eu me lembro de uma ocasião em que houve uma invasão de algumas tecnologias. Então a gente sai do GIS, saímos de algumas tecnologias que não são digitais para um avalanche de questões e de ferramentas tecnológicas que são eventualmente estimuladas na escola, mas que nem sempre os professores aderiram, pelo menos de forma imediata. Me lembro também de uma época em que essas louças inteligentes, né, os smart boards, foram comprados por algumas escolas, às vezes de maneira experimental, uma, duas salas de aula, em outras escolas com maior poder aquisitivo foram utilizadas em muitas salas de aulas e às vezes acabaram sendo apenas utilizadas como lousa normal, porque não houve uma formação desse professor, né, para a utilização desse recurso. Então a gente vê que essas coisas se repetem, né? Nós temos visto. No entanto, nós temos muito mais recursos a cada dia que podem ser utilizados. E o mais importante não é a gente disponibilizar o recurso para a escola, mas sim trabalhar com esse docente, com esse professor, para que ele seja treinado ou seja disponibilizado para ele como usar a ferramenta. E depois também para que ele possa usar a sua criatividade e trazer questões para poder então estar inovando, né, diante daquele recurso que já existe. Então, nós temos vários outros recursos, softwares que foram criados ao longo desse tempo, né? A evolução da tecnologia, ela tem sido cada vez mais rápida, né? Então, nós temos hoje muitas ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores e pelos alunos, e às vezes a gente propõe alguma coisa para o aluno, traz uma novidade, digamos assim, e eles também têm outras coisas que eles conhecem que eles podem trazer para contribuir nesse processo. Então, nós temos realmente muitas oportunidades hoje. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos, até de site que alguns já devem conhecer, que a gente pode usar dentro da sala de aula, né? O Forvo, education.com, que traz jogos, né? Que alguns específicos eu posso usar joguinhos para auxiliar a criança a aprender inglês ou espanhol, né? Vários recursos de uma maneira divertida. Mas temos também essa polêmica. Há vantagens, sim, claro, sabemos que há muitas vantagens no recurso da tecnologia, até porque é estimulador, a criança já está acostumada, mesmo, e eu falo da criança, mas a criança já é o nativo digital, né? Já nasce sabendo e usando, né, o dedinho para deslizar a tela. No entanto, os jovens também estamos todos muito imersos na tecnologia, então nós não podemos negar a sua utilidade. Então, sim, realmente há vantagens, muitos estudos mostram vantagens de utilização da tecnologia, mas será que há desvantagens também no uso da tecnologia? Então, sim, temos vantagens e desvantagens. Quais algumas desvantagens que os estudos têm mostrado
em relação ao uso excessivo de tecnologia, né? As habilidades de escrita têm sido prejudicadas. E aí eu vou contar para vocês já já uma experiência, né, que eu estou tendo nesse ano sobre essa questão. Então, os alunos na escrita do dia a dia, né, das redes sociais, o que que eles usam? Muitas abreviações, além das gírias próprias, né, da internet. E agora a gente está piorando, por quê? Porque tem coisas que a gente não precisa nem falar, né? Você põe um emoji, uma figurinha que já representa a sua resposta e tá tudo bem. Então, está havendo uma diminuição realmente das habilidades de escrita e isso tem sido sentido dentro da sala de aula, né? Então, há os corretores automáticos, então tá, eu não preciso saber, né, as regras de acentuação, ou quando é dois S, ou quando é cedilha, e eles já não gravam mais isso, porque o próprio computador, né, os programas, os softwares, eles vão fazer essas correções para mim, né? E um outro problema que está acontecendo é sobre a caligrafia, né? Quanto tem sido trabalhado isso? As crianças reconhecem muito mais as letras que a gente usa no computador, né, do que as letras cursivas, digamos assim. Então, o uso de algumas tecnologias em sala de aula podem também tirar o foco, né, específico da aula. Hoje nós temos, não podemos dizer assim, olha, falta recurso na minha sala de aula, mas se o aluno tem um smartphone, você tem um computador na mão de cada um. Então, a gente pode fazer uso desse recurso para estimular e para fazer várias atividades. Então, existe essa vantagem. No entanto, muitas vezes ele vai usar esse recurso para outras coisas. Isso acontece também quando a gente está num laboratório de informática, né? A não ser que você proíba alguns programas, né? Como já temos essas restrições, eles vão entrar em redes sociais e vão estar distraídos, e às vezes numa sala de aula grande você não consegue controlar todas as variáveis. Então, sim, há vantagens e desvantagens no uso da tecnologia em sala de aula. Ela realmente pode tornar a aprendizagem estimulante e eficaz. Sabemos também que ela não é um equalizador, porque nós temos diferentes realidades sociais. Então, vai haver escolas com melhor internets mais rápidas, outras sem internet. Então, existem muitos recursos que terão que ser adaptados, né? E como que nós podemos improvisar nessas situações menos favoráveis? No último congresso até que eu participei da organização e a ABT também nos deu apoio, que foi o CIATA, que é o Congresso Internacional Ibero-Americano de Tecnologia Aplicada. Nós tivemos uma palestra muito interessante da vice-ministra da Educação da Colômbia, onde ela traz a criação de jogos, né, gamificando algumas atividades para utilização em várias escolas. E também fez a mesma versão de maneira analógica para ser trabalhado em escolas onde não havia internet. Então, nós temos que também pensar como esse recurso pode ser utilizado de outra forma, né? Os recursos que nós temos digitais, como que eles podem ser utilizados de outras formas em escolas ou com populações menos favorecidas ou que tenham menos acesso à tecnologia. Então, nós temos aí, como eu tinha mencionado anteriormente, um site, né, que ele treina a pronúncia dos idiomas. E o foro, diferente do Google Tradutor, ele tem uma característica, porque ele tem essa participação de pessoas de diferentes países. Então, você coloca lá uma palavra, né, para você ver a pronúncia, e ele tem duas ou três versões com vozes diferentes, masculinas e femininas, e de países diferentes. Então, a mesma palavra, eu quero falar, como se fala isso em inglês? Então, ele vai ter uma pronúncia britânica, ele vai ter uma pronúncia americana. Então, ele tem um ferramental bastante interessante para professores de idiomas, por exemplo, que queiram trabalhar com seus alunos. Isso é apenas uma das ferramentas, nós temos inúmeras ferramentas hoje. E sem falar, né, do que a gente vai trazer um pouquinho mais para frente da inteligência artificial. Também temos esse aplicativo, né, que é o Kobo. Ele traz muitos e-books, né, grátis ou muito baratos, tem audiobooks, então
ferramentas hoje não nos faltam para trabalhar de forma mais dinâmica, né, com os nossos alunos. Mas nós temos então que sair desse discurso de que a educação precisa ser atualizada ou modernizada, porque ficamos às vezes só no discurso, inclusive discutindo com outros profissionais da educação. Talvez a gente tenha que olhar um pouco para os nossos currículos e ver que nós precisamos alterar algumas coisas em nossa grade curricular para que haja tempo para trabalhar as questões não somente da tecnologia, porque eu não sou assim a favor de que a gente deva só trazer a tecnologia para a escola, e tem uma palestra que eu faço sobre dependência digital, que é um outro ponto que a gente está vendo que está se agravando, mas também então, termos essa consciência, né, de que é preciso trabalhar a criatividade, dar esse tempo para esse professor trabalhar junto com seus alunos coisas diferentes e buscar coisas diferentes e tornar o aprendizado um pouco mais significativo. E essa é aqui, né, trazendo só para vocês um pequeno exemplo do que poderia ser um mapa mental, né, que a gente faria manualmente, mas também temos ferramentas para isso, né? Não essa MindMaster é uma delas apenas, mas nós temos vários hoje modelos que a gente pode trabalhar também os mapas mentais. No entanto, nós deveríamos também trabalhar esse mapa mental de maneira analógica com os nossos alunos, dando então a oportunidade dessa criação primeiro, né, de maneira no papel ali, como eles trabalhando a sua criatividade, a compreensão do conceito, e aí depois você traz a ferramenta que mostra para eles que isso pode ser otimizado e feito de uma maneira mais rápida ou com a questão gráfica diferenciada, né? E também temos então esse processo que hoje é muito mais falado, né, da gamificação ou gamificação, como alguns pronunciam, né, de como tornar algumas atividades mais parecida em alguns conceitos com os jogos que tanto atraem os adolescentes e crianças, né? Porque qual é a característica também da gamificação? São aquelas questões de eu alcançar um determinado nível e ser promovido para o próximo, né? Então, fazer a tarefa e então, a seguir, eu vou ter a recompensa de mudar de fase, né? Então, esse conceito da gamificação, muito mais do que a questão tecnológica, ele é interessante para se trabalhar, né? Então, no campo educacional, como a gente traz aqui esses autores, nós podemos desenvolver jogos que possam atrair a atenção desses alunos e também trabalhar esses conceitos que eu mencionei aqui para vocês também. Temos também várias outras plataformas, inclusive do governo, que trazem propostas bastante interessantes para se trabalhar. É, essa plataforma de objetos educacionais, que é sediada aí pelo MEC, né, que está nessa plataforma, ela é muito interessante porque ela traz coisas, mapas, ela traz pinturas, inclusive famosas, né, de grandes pintores, para que possam ser trabalhados em sala de aula. E a gente às vezes fica limitados, às vezes, ao plano pedagógico ou a alguns recursos que nós temos ali no currículo que tem que ser cumprido, né? E às vezes ficamos sem esse tempo para poder desenvolver atividades mais dinâmicas e trazer coisas riquíssimas, né, para os nossos estudantes. Esse é um outro site também que é de domínio público e que traz muita coisa interessante, muito material interessante para a sala de aula e que está disponível, né? Tendo uma internet, nós teremos o acesso, né, a essas coisas. Essa é uma plataforma, né, para o ensino de espanhol para crianças, porque ele tem joguinhos e eles têm atividades muito interessantes e bem simples de serem realizadas
e muito útil, né, para ensinar espanhol para crianças. Então, isso é apenas alguns recursos, né, que a gente está trazendo para vocês. Aqui é uma outra plataforma, né, Escola Games, que traz também vários tipos de jogos de raciocínio matemático, para o ensino de português. Então, coisas bastante interessantes, né, que se você pesquisar um pouquinho, a gente vai achar. Esse outro aqui também é da questão da matemática, tá? É, enfim, o que que nós queremos trazer para vocês aqui da experiência também de sala de aula? Num curso de pedagogia, numa das matérias que eu lecionei, já foi uns 2 anos atrás, que experiências que eu consegui viver com eles. Eu trabalhei em parceria com essa empresa que chama de Criança para Criança, e aqui tem o videozinho que vocês podem acessar para assistir, mas se você colocar no YouTube, de criança para criança, vocês vão entender. O que que essa empresa ela ofereceu? E nós fizemos uma parceria totalmente grátis, né, para esse curso. Eles são muito acessíveis, né? E as crianças desenham coisas no papel e eles põem animação. Hoje nós temos outros recursos, né, outras plataformas que fazem isso também, que com inteligência artificial, né, onde você pode usar o desenho da criança em sala de aula e transformar isso numa história depois animada. Então, você trabalha com crianças menores, né? Criando histórias, e aí eu fiz isso com as alunas da pedagogia, onde elas criaram histórias infantis, e depois nós enviamos, né, para essa empresa e eles transformaram essas histórias em pequenos vídeos e ficou bastante interessante. E isso hoje é disponível não só através dessas parcerias, como também utilizando a inteligência artificial. Ahn, Esse é uma outra plataforma, o Scratch, que foi idealizada pelo MIT, né, nos Estados Unidos, onde é possível, de uma maneira bastante simples e divertida, ensinar programação para crianças, porque ela traz o conceito, né, de alguns comandos de programação, mas de uma maneira lúdica. Então, ela já tem os blocos, né, como se fossem os blocos de programação, para você ir encaixando e criando histórias ou criando situações. Então, é bastante interessante e vocês podem estar explorando essa plataforma para aprender. E hoje temos muitos tutoriais na internet e você levar isso para a sua sala de aula e para crianças pequenas, usando a tecnologia não só como uma questão divertida, mas como uma questão de aprendizado mesmo, né? Para trabalhar o raciocínio lógico e a construção de ideias. Hoje a gente sabe que nós temos dificuldade de trabalhar com as crianças narrativas, né? Digitais, como a gente traz aqui. Nós estamos trabalhando em alguns projetos de narrativa digital. O que é a narrativa, né? A narrativa é uma questão antiga, já que nós temos de recurso de aprendizagem. No entanto, a narrativa digital ela introduz a tecnologia nessa questão. Então, onde eu vou poder inserir eh, movimento, voz, imagens ou minhas fotos mesmo, ou então geradas por inteligência artificial ou compartilhadas na internet. E a narrativa, ela trabalha também as habilidades importantes de escrita e oralidade também, além do aprendizado de uma tecnologia. Então, o processo narrativo ele é bastante rico. Então, em português a gente tem usado essa expressão, ela é original do inglês storytelling, mas tanto em Portugal como no Brasil a gente visualiza nos estudos que o termo que está sendo usado mesmo é narrativa digital. Então, a narrativa, ela pode ser trabalhada por diferentes faixas etárias. É uma técnica que ela deixa também um legado, porque você pode criar uma história ou narrar uma história que você vivenciou para sua família ou para seus amigos ou num projeto educacional.
e ela tem sido usada bastante em outros países e é muito interessante e bastante emocionante trabalhar com esse projeto, tá? A narrativa ela traz essa possibilidade, né, de reflexão daquilo que eu escolho, né, fazer ou trabalhar naquele momento, nessa proposta que o professor me traz. Você pode fazer sobre vivências familiares ou pode fazer narrativas com os alunos sobre um conteúdo específico, né, que tem sido elaborado. Mas, enfim, nós temos aqui pouco tempo, né, para estar desenvolvendo essa fala, mas agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição para futuros momentos que a gente possa ter para estar discutindo um pouco mais sobre a tecnologia educacional aplicada no dia a dia dentro da sala de aula. Obrigada.